Em julho de 2013, o site Papareia News conversou com o prefeito municipal Alexandre Lindemeyer a respeito dos primeiros 180 dias do primeiro mandato. E hoje, em julho de 2017, não é diferente. Estamos com o Alexandre mais uma vez para fazermos um balanço dos primeiros 6 meses do segundo mandato. Alexandre, bem-vindo ao site Papareia News. Inicialmente, uma satisfação recebê-los aqui para essa conversa e, ao mesmo tempo, agradecendo a oportunidade. Lá em 2013, nós tínhamos uma realidade de país que é um tanto diferente do contexto atual, onde o país vive num cenário de crise institucional, político, econômico e com reflexos sociais graves. E Rio Grande não é diferente disso. O Rio Grande não é isolado do mundo, não é uma ilha que tem uma vida própria, né? E o impacto da crise no Estado brasileiro e também no Estado do Rio Grande do Sul, eles acabam se refletindo também na nossa cidade e ainda, principalmente por uma das políticas industriais de excelência e importantes que foi desencadeada lá atrás, que foi a implantação da indústria naval. Ela acaba recepcionando uma verdadeira mudança que, no sentido conotativo, seria verdadeiro cavalinho de pau, né? E nós temos que nos deparar com essa realidade. Eu acho que todo o impacto que se tem no combate à corrupção, que é positivo e que tem que depurar, e que nós tivemos dentro das questões de alguns estaleiros aqui, tivemos problemas de conduta, né? Independentemente disso, eu sou daqueles que penso que depura, pune, apura as responsabilidades, garante o devido processo legal, a ampla defesa, o devido contraditório, mas não vamos fazer dessa questão a questão principal. Vamos ao ponto que nos chama a atenção. A indústria naval, ela é uma política que vale a pena, é estratégica para o país ou não? Se nós chegarmos à convicção de que não, é uma política ultrapassada, equivocada, que merece, por conta dos desvios que houveram, merece ser apagada, banida do Estado brasileiro, bom, essa é uma visão. Nós não pensamos dessa maneira. E somos daqueles que se somam a exemplos como do Canadá, da Noruega, do México, da Itália, da Rússia, entre outros países que acabaram utilizando o petróleo não como meramente matéria-prima para fins de exportação, mas sim matéria-prima de desenvolvimento de indústria nacional, de geração de economia, geração de aprendizagem, de novas tecnologias e, consequentemente, de um país com uma indústria forte. Exemplo disso, eu dou o exemplo da Noruega, que há 40 anos atrás era um país que tinha o pescado como base do seu desenvolvimento econômico, era um dos países pobres, dentro da realidade europeia, é um país que não era economicamente forte. E hoje é um dos melhores países, talvez o melhor país da Europa em termos de desenvolvimento econômico, principalmente através do petróleo. Hoje, o Fundo Soberano Norueguês, ele catalisa recursos diretamente para investimentos na saúde do povo e na educação do povo norueguês, através da Statoil norueguesa, que é algo similar ao que nós temos aqui na questão da Petrobras. Então, é um outro momento. Nós tivemos, nesse ano já, uma queda significativa na arrecadação. Somente nos primeiros 5 meses nós já perdemos, em relação ao ano anterior, só em ISS e ICMS nós perdemos próximo de 24 milhões em 5 meses, e nós temos procurado fazer o dever de casa, no sentido de nós gerarmos maior economicidade, austeridade nos gastos públicos, contratarmos essencialmente aonde há necessidade, e aí eu digo, na área da segurança, as guardas municipais, na área da fiscalização de trânsito e, principalmente, no que diz respeito também na área de saúde e educação.
Então, dentro desse quadro, além disso, combatendo os sonegadores, aqueles que não pagam os impostos, procurando catalisar ao máximo a questão da arrecadação a partir de fiscalização, aumento de fiscalização, mas sem perder de vista as oportunidades que Rio Grande tem pelo polo logístico, né? E aí eu menciono um empresário de fora que está investindo no Rio Grande, ele dizia, olha, por que nós escolhemos Rio Grande? Nós escolhemos Rio Grande por uma questão de fizemos uma avaliação de todos os municípios que têm mais de 200 mil habitantes. E chegamos à conclusão, desses municípios que têm mais de 200 mil habitantes, quais que têm porto? Chegamos a um outro número. Quais que têm maiores potencialidades? E Rio Grande, pelo seu polo logístico, pelo polo educacional, pelo 5º Distrito Naval, pelo polo industrial químico, pelo polo graneleiro, pelo setor pesqueiro, que ainda aqui em crise, nós enxergamos Rio Grande e, por conta disso, estamos investindo em Rio Grande. E aí nós nos deparamos com outra realidade, por exemplo, a duplicação, a nova planta da Iara, que é um investimento de 1 bilhão e 300 milhões, da mesma forma a Termaster Graz, que está no curso de fazer uma ampliação que vai ser algo em torno de 500 a 600 milhões, a Timac, que está investindo, a Vanzin, da mesma forma, a operadora da Citroën, Renault, que está implantando em Rio Grande. Enfim, nós temos oportunidades que outros municípios não têm. Então, no cenário de crise, nós não temos que fazer desculpa a expressão, o chororô da crise. Não, nós temos que ter ação. E a ação passa por austeridade, controle, mais eficiência nos gastos públicos, investindo naquilo que for essencial, mas também buscando alternativa através de novos investimentos. Estamos acompanhando para e passo o desenvolvimento da questão da térmica de gás, que é algo que vem se arrastando já há algum tempo, é uma grande oportunidade. E, fora disso, a questão dos parques eólicos, que nós temos aí o problema da CE, junto com a WEG, né, e que deu problema, mas temos que achar solução para que eles consigam botar aqueles 2 parques eólicos em pé. Então, eu diria que é um outro contexto, mas que nos desafia, mas estamos aí fazendo o dever de casa e procurando avançar em tudo aquilo que se tem possibilidade. Uma delas, estamos aí construindo 10 novas escolas, 8 de educação infantil, 2 de séries iniciais. Estamos negociando a absorção por parte do município do Colégio Alcides Barcelos, que, infelizmente, com o tempo foi sendo sucateado. Hoje tem 15 alunos, não vai operar o 2º semestre. Queremos fazer lá uma grande escola de ensino fundamental. Estamos construindo 3 ginásios poliesportivos, quadras poliesportivas. Estamos fazendo investimentos em pavimentações de ruas. Mais recentemente terminamos a Ana Perenigotti, terminamos uma rua Pedro Oscar de Azevedo, se eu não me engano, ali na Bernadette. Estamos fazendo o acesso da nova rodoviária do Rio Grande, estamos construindo 2 unidades de pronto atendimento, uma na Junção, outra no Cassino. Né? Na área da habitação, conseguimos concluir algo que estava parado desde abril de 2011, nós retomamos em 2014, conseguimos entregar 290 unidades habitacionais BGV1 e BGV2, estamos construindo na Junção 1.100 apartamentos, 174 casas, que são 70 blocos de apartamentos, não é pouca coisa, né? Então, só ali uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, mais uma nova rodoviária, mais toda essa construção de moradias, somando-se a loteamentos organizados que estão em execução no nosso município, além de um outro Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que está sendo construída na Socov, que são 760 e poucos apartamentos. Então, tem ações importantes, mesmo num cenário de crise, né? Então, eu diria que estamos aí fazendo também o anel viário do Cassino. Algumas ruas nós estaremos licitando agora na sequência para novas execuções de pavimentação. Enfim, não estamos parados, estamos fazendo com que a máquina
da administração pública funcione, com a austeridade necessária, com os ajustes necessários, mas tendo a convicção de que essa crise institucional, que é grave, ela vai ter um momento que ela vai ter que passar. E não abrimos mão da luta pela indústria naval, em que pese a notícia que nos chega recentemente, no dia de ontem, que é de doer na alma, é que a P-72 está sendo contratada para ser picotada, ou seja, vai ser cortada em pedaços para ser entregue para Gerdau a preço não sei do que. Entendeu? Em vez de gerar emprego, gerar renda, gerar economia, vai ser picotado e vendido a ferro velho, como se fosse algo que merecesse ser vendido a ferro velho. Ressaltando que nós temos os 3 maiores estaleiros do hemisfério sul, com altíssima qualidade, classe A, né, que é o estaleiro, por exemplo, da Ecovix, não é diferente, o EBR, São José do Norte, bem como o estaleiro aqui da QGI. E, além disso, nós temos um polo madeireiro, um polo que é extraordinário também, e que nós temos que enxergar aí oportunidades de alavancar desenvolvimento da cidade. Sabendo que Rio Grande não é isolado do mundo, como disse a vocês, pensando um desenvolvimento articulado com os 23 municípios da região, dentro de uma visão de crescimento que seja pensada de forma planejada, com uma visão de região. Nós temos muitas pautas em comuns, não é por acaso que nós entendemos que o turismo também é uma oportunidade, não só de Rio Grande, mas envolvendo São José do Norte e toda a nossa região. Ressaltando ainda o polo educacional, que é importante pelas nossas universidades, além do polo de saúde que ainda existe e queremos que exista por muito tempo, porque é importante e estratégico para os nossos municípios. Alexandre, acaba sendo mais fácil fazer a administração de um município depois de uma experiência de 4 anos? No ano passado, quando chegou aquele período de definição de candidatura, vai, não vai, e pergunta daqui e dali, eu até brincava dizendo o seguinte, olha, depende, não, tem que ser candidato, não, depende, mas depende do quê? Depende, porque eu tenho, a minha esposa é advogada, os meus filhos, a Mariana e o Tiago, são advogados, e eu dizia, dependia por quê? Porque eles podem entrar com pedido de interdição, né, do pai, do marido, para não ser candidato dentro de uma conjuntura tão complexa na política como nós estamos vivendo no Brasil, né? Um cenário de crise considerável. E nós tínhamos, na ocasião, uma avaliação de governo boa, né? Então, o melhor, e ainda teve um prefeito de região, um prefeito da região, que me dizia, mas tu vai ser candidato, a avaliação é boa, sai agora porque tu sai numa avaliação boa. E o que vem pela frente vai ser muito difícil, muito ruim, o cenário é complexo. E eu dizia para ele o seguinte, olha, exatamente nesse contexto de crise, alguém tem que estar no timão. Eu posso sair agora, saio, vou cuidar da minha vida, vou ser advogado, como sempre fui, gosto da advocacia, mas o período que vem pela frente talvez seja um momento oportuno para botar a cara para bater, a tapa, entre aspas, e arregaçar as mangas e vamos em frente. E é o que eu acabei fazendo a opção, né? A população me delegou a confiança, renovou a confiança e me deu uma oportunidade inclusive para avançar em algumas pautas que eu entendo que nós deixamos a desejar. Nós avançamos muito, por exemplo, na área da educação infantil, né? Foram quase 5.000 vagas novas criadas nesses últimos anos. Mas a oportunidade de concluir todas essas escolas que eu falei há pouco, isso é extraordinário. Nós vamos zerar o déficit na questão da educação. E tem uma coisa que, desculpa a expressão, eu encho a boca para dizer, é que a qualidade do ensino público municipal ela é muito boa e vai melhorando cada vez mais. Agora, ao mesmo tempo, tem outras oportunidades que a população está me dando, que é, por exemplo, de resolver desculpa a expressão, alguns nó que patino, e eu vou dizer, eu não fico feliz, por exemplo, com o posto 4, a questão do ginásio da Praça Saraiva, que cá para nós não foi fechado por acaso. Não foi fechado porque tinha uma situação
com laudo de engenharia que dizia que tinha risco. Só que a dificuldade que se tem depois para conseguir projeto, para elaborar projeto, e depois chegar à conclusão que é um valor considerável em termos de pecúnia, isso nos gera alguns desconfortos, né? Então, tem a questão do caixeiral aqui, que caiu o telhado, né, e é um prédio que é público. Então, eu quero dizer que nós avançamos em muitas coisas, né, mas tem outros tantos desafios que estão batendo a porta, né? É possível pontuar alguma lição principal que o primeiro mandato tenha deixado para o segundo? Nós aprendemos muito, né? E uma das coisas, em 2013, com o Tribunal de Contas fazendo o pente fino na questão da gestão da administração pública municipal, não em relação a só 2013, é o que acontecia em Rio Grande em termos de gestão. E é por ali, conjuntamente com o nosso controle interno, nós estamos de lá para cá fazendo gradativamente todos os ajustes para que nós possamos deixar a cidade do Rio Grande com uma administração moderna, eficiente, com pleno ajuste em relação às normas legais e com algumas oportunidades. Por exemplo, nós vamos estar implantando agora um programa de modernização de administração tributária, que nós já oferimos junto ao governo federal há mais de ano e que já foi objeto de encaminhamento para licitação. São próximo de 18 milhões de reais, onde nós vamos tornar a cidade mais eficiente em termos de gestão, né? Mais transparência, mais agilidade nas respostas aos usuários pelos servidores. Vamos qualificar o serviço das nossas escolas, das nossas UBSs, das nossas praças, integrando aí também com o projeto Cidade Digital, que é mais 2,5 milhões. Então, é um recurso considerável que vai nos permitir a integração da comunidade através dos meios digitais, vai nos permitir o vídeo monitoramento nos mais variados cantos, o Wi-Fi nas praças públicas, a interligação dos nossos sistemas, das nossas UBS, gerando, por consequência, agilidade, transparência, eficiência, mas também economicidade no atendimento. Então, eu tive algumas lições e agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de que, eu dizia, ontem pela manhã, nesse gabinete, eu dizia assim, eu estou com 53 anos e eu me preocupo às vezes porque tem tanta coisa que eu gostaria que já tivesse sido feita e às vezes não é com a velocidade que nós gostaríamos, mas estamos avançando, né? E eu estou tendo essa oportunidade, né? Eu fui escolhido pela comunidade e não cheguei aqui por acaso, né? Então, às vezes, a gente se preocupa com isso, mas nós estamos avançando, né? E nesse primeiro semestre, nós conseguimos algumas coisas importantes, entre as quais eu poderia mencionar outras, mas a inauguração da Unidade Básica de Saúde da Torotama, a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social Zona Portuária, no BGV 1 e 2, que está ali dentro hoje, que abrange toda uma região. Essa questão da ocupação, da migração das residências para o BGV 1 e 2, que vai nos permitir a licitação das vias internas do bairro Getúlio Vargas, né? Então, tem algumas questões que nos permitiram avanço. Recepcionamos alguns equipamentos, entre os quais ônibus para a área da educação. Estaremos entregando um ônibus totalmente renovado, recuperado, com um design muito legal, que é do DATC, que é para a linha Porto Alegre. Enfim, mas ainda tem a questão da licitação de transporte coletivo, já fizemos tentativas, a última foi deserta, vamos estar com um novo edital na rua aí nos próximos dias. Então, tem muito chão, muito se aprendeu, muita coisa acho que foi realizada, outras ainda precisamos avançar. Bom, nós estamos conversando com o prefeito municipal Alexandre Lindemeyer, onde está sendo feito um balanço sobre os primeiros 6 meses do segundo mandato do seu governo. Alexandre, depois da eleição da nova diretoria da Santa Casa, a prefeitura trata os assuntos referentes à intervenção como absolutamente superados
ou vocês ainda seguem acompanhando e dando suporte a essa nova gestão? Na prática, sim, a gestão, a nova gestão, ela tem autonomia para fazer as suas decisões, né? Mas quando se trata de um tema como saúde, Santa Casa, é um tema que é permanente, porque todos os hospitais filantrópicos, são raras exceções, têm hoje dificuldades, por conta do fato do congelamento da tabela SUS há praticamente 20 anos, por conta do fato de que a Santa Casa de Rio Grande ela trabalhou sempre com foco no SUS, deixou o setor, a pactuação com o privado de lado, ao contrário do que a Santa Casa de Porto Alegre fez, né? Que hoje 63% da arrecadação da Santa Casa de Porto Alegre é SUS, o resto é privado. Santa Casa de Rio Grande chegou a 94% SUS. Então, essa conta ela tem dificuldade de fechar. Então, nós, quando se perguntar, foi tudo maravilhoso? Não, tivemos acertos, tivemos erros. Mas quando nós fizemos a migração para a nova gestão, nós não só entregamos com um novo quadro associativo importante, com representação dos mais variados segmentos, mas também entregamos para pessoas ilibadas, pessoas com uma equipe qualificada, e entregamos com um plano de trabalho que foi analisado criteriosamente pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, que repactuaram um financiamento que já tinha sido feito lá atrás, há muito tempo atrás. Alguns falaram, 60 milhões. Não, 60 milhões é a repactuação do financiamento que tinha sido feita há 15 anos atrás, mas entrou recurso algo próximo de 9 milhões para a Santa Casa. Então, a ideia, dentro desse plano de ações, que a Santa Casa, avançando, ela possa superar as dificuldades, passar esse período difícil, que é vivenciado por todos os hospitais. Tem a questão do psiquiátrico, que nós pactuamos, mas que precisa ser efetivado, que é redução para 50 leitos, com remuneração de 1.000 passando para 3.000, 30 leitos dentro da ala de saúde mental no próprio Hospital Geral a R$ 5.000, né? E nós, enquanto prefeitura, recepcionarmos parte daquela estrutura do psiquiatra, fazermos ali um CAPS 13 e uma residência inclusiva. E para nós encerrarmos a nossa entrevista, Alexandre, de tudo que foi falado na resposta do primeiro questionamento, o que já dá para se dizer que a curto prazo a nossa comunidade vai ver de diferente no município? Nós temos um problema seríssimo, que é a questão do desemprego, né? Então, são inúmeras as ações que, na tentativa de atração de novos empreendimentos, novos investimentos no nosso município, envolvendo todas essas áreas, seja o polo madeireiro, na área de biomassa, seja na parte de energias renováveis, na área do polo logístico, na área do beneficiamento, na questão da produção de adubo, no polo pesqueiro, que nós queremos que seja preservado, apesar das dificuldades, o polo turístico, que a gente não andou tanto quanto se deveria e quanto se gostaria, e, ao mesmo tempo, continuarmos na luta, fazendo a defesa dessa indústria que ela é estratégica. Não é porque ele só fala da indústria naval. Não, é que é um abismo entre o valor agregado, entre você manufaturar, produzir através da indústria, ou você ser meramente um corredor de exportação e importação. O valor agregado em termos de impostos é bem diferente, entende? Então, se eu pensar que em 2009 a arrecadação do município era pouco mais de 200 milhões, e no ano passado chegou a 700, eu vou abrir mão dessa indústria? De maneira alguma. Se eu pensar que essa indústria já gerou 21 mil postos de trabalho, com massa salarial, com uma remuneração razoável, né, bem melhor do que o que se tinha antes, eu não posso abrir mão. E não é uma visão que tenha que ser do prefeito de Rio Grande ou da prefeita de São José do Norte. Deveria ser uma visão do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que está passando ao lado desse tema. Tá? Eu gostaria, e não foi com o meu voto que ele chegou lá a governador do Estado, mas eu gostaria que o governador Sartori estivesse capitaneando essa pauta e falando com propriedade e jogando pesado,
que o estado do Rio Grande do Sul tem 3 grandes estaleiros, são os maiores estaleiros do hemisfério sul, com 6 bilhões de dólares investidos aqui, com capacidade de gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, conhecimento, tecnologia, e que vão ficar parados a partir daqui a 5, 6, 7, 8 meses, vão ficar somente, talvez, para a parte de manutenção, né? Enquanto nós sabemos hoje, por exemplo, que a indústria do pré-sal está gerando barril de petróleo a $4 no Espírito Santo, pelo pré-sal, e que o Brasil está batendo recorde em cima de recorde em termos de produção de petróleo, e que vai sair da 14ª colocação no mundo para ficar entre 3º e 5º. E nós vamos fazer a opção de ser um país que vai seguir o que as escolhas da Nigéria, ou as possibilidades que a Nigéria e Angola tiveram, que é só extração de petróleo e manda embora, ou nós vamos fazer o que outros países, como eu mencionei aqui, fizeram, agregar um valor ao petróleo. Nós vamos continuar, como era há 100 anos, ou coisa parecida, o país que exportava a matéria-prima e depois importava o manufaturado. Desculpe a expressão, é um crime contra o povo brasileiro o que está acontecendo, e que, infelizmente, por mais que a gente fale, a gente não tem encontrado eco de algumas figuras que deveriam estar na linha de frente dessa pauta e só, falar, nós estamos fazendo, mas estamos fazendo. Hoje, por exemplo, foi anunciado pelo ministro Padilha que tinha um grupo de trabalho. Eu pergunto, quem são os membros do grupo de trabalho? Quem coordena o grupo de trabalho? Qual é o plano do grupo de trabalho? Qual é o cenário? O cenário é que, como eu disse, a P-72 vai ser picotada para ser vendida a ferro velho, enquanto eu tenho um monte de milhares de desempregados aqui qualificados para fazer beneficiamento e produção, né? Que daqui a pouco tempo na frente, a QGI vai desempregar mais alguma coisa, porque vai ter que esperar chegar aos cascos, não sei, lá da China, para depois fazer a integração, 6 meses depois não ter mais nada. O EBR, em março, termina a obra. E aí nós vamos ficar com 14 milhões e 200 mil desempregados e 3 grandes equipamentos que, para cada emprego gerado na ponta aqui, é 7 indiretos. Então, não dá, olha, é um momento difícil, mas nós vamos superar, vamos encontrar o caminho. Este foi o prefeito municipal Alexandre Lindemeyer fazendo uma avaliação dos 6 primeiros meses do 2º mandato e também respondendo aos questionamentos da nossa reportagem. Prefeito, muito obrigado pela atenção, e o site Papareia News está à disposição para todo tipo de divulgação. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição.